Glorioso, maravilhoso, bendito seja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda assim como nós estamos, quem não tiver, fecha os olhos em nome de Jesus. Eita Deus, glória. Leva sua. Que dai, ele manda sua. Glace de mim. Levou ele e leva-se. Onde que há e leva-se. Oh Deus, maravilhoso. Levanto e leva-se. O Senhor, Ele separou esse momento. Glória. Você não está aqui por acaso. Nenhum de nós. Comece a falar com seu Pai neste momento. Peça para Ele visitar a sua alma. Peça para Ele tocar você, para Ele ouvir a sua oração. Nós possamos em todos os nossos cultos pedirmos ao Senhor que os nossos cultos sejam marcados pela presença de Deus, por cura, por transformação, por renovo, por visitação, por presença, por restauração. E o Senhor separou este momento para que você e eu estivéssemos aqui. Ele conhece o mais profundo da sua alma, da minha alma. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas o Senhor separou esse tempo para você adorar, para você conversar, para você abrir o seu coração, para você receber a presença, para você falar em mistério, para você derramar lágrimas diante do Senhor. Este lugar não é um lugar qualquer, este momento não é um momento qualquer. Se você e eu, nós cremos que o Senhor Jesus está aqui, Ele está salvando, Ele está curando, Ele está transformando, Ele está abrindo mente, coração, abrindo porta, Ele está fazendo, porque Ele é Deus. E esse é o momento que o Senhor nos deu para nós adorarmos o nome dEle. Aleluia! Oh, amado Senhor, que todos os nossos cultos sejam marcados pela Tua presença. Glória para sempre. Maravilhoso Jesus, aleluia. Isso é necessário, sabe, irmãos? Isso é necessário, porque naturalmente já poderia chegar, vamos lá, vamos começar a pregar. Só que o Senhor Jesus, Ele age do jeito que Ele quiser, Ele faz aquilo que Ele quiser. E Ele tem total liberdade aqui. Eu sou só um instrumento. Aleluia. Senta aí um pouquinho, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Feliz, irmãos, de estar aqui com vocês, para poder adorar o Senhor, ver cada um de vocês. Não é nem demagogia, mas eu amo cada um de vocês, irmãos, de verdade. Eu gosto de ver vocês, fico alegre de estar cultuando a Deus com vocês. E fala como o Gerardinho falou aqui, né? O Senhor colocou essa palavra no meu coração, que é Atos 11, verso 19. O Senhor colocou esse texto no meu coração. E aí, quando o pastor Juraci convidou, eu tive certeza no Espírito que era para este momento que o Senhor estava separando esse texto. E aí, a princípio, não ia ser possível, né? Porque a gente tinha que fazer umas coisas lá em casa, o bebê já está quase chegando. Aí eu falei, vamos lá. E o Espírito Santo queimava o meu coração com essa palavra. Aleluia. E ontem à noite, dormindo ali, não parava de pensar no texto, e o texto no coração e na mente, e as palavras do Senhor vindo aos meus ouvidos. Então, creio que o Senhor, Ele quer falar conosco essa noite. Aleluia. Ele quer falar da obra, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com todos nós. Então, vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Amém? Todo mundo achou em Atos 11, 19? Amém. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: então os que foram dispersos por causa da tribulação. Por causa do que, irmãos? Tribulação. Que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia.
não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Louvado seja Deus. Até aqui, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse texto, ele vai narrar ali um momento que a igreja, ela inicia o seu projeto missionário. E aqui o Senhor, ele quer falar algumas coisas com você, comigo, conosco, e com certeza, pastores, com o avanço da obra. Porque, irmãos, nós servimos um Deus que Ele está olhando para você e para mim, e Ele já está olhando o que Ele quer realizar através de você, de mim também. Só que o Senhor, Ele tem uma pergunta para você e para mim. Você está disposto a ser um instrumento nas minhas mãos? Aleluia. Você está disposto a ser usado por mim, para que através de você vidas sejam alcançadas? Porque este é o propósito do Senhor. A mensagem do Senhor, ela se espalha de tal maneira, só que para que essa mensagem se espalhe, Ele precisa espalhar você, e Ele precisa me espalhar. E aqui neste texto, é importante a gente destacar uma coisa que todo mundo já sabe, mas aqui foi um período que a igreja, ela estava sofrendo uma perseguição. Começou através da morte de Estevão, e aí então os discípulos, a igreja, com medo, ela começou a se espalhar. Só que nisso que a igreja, ela começou a se espalhar, ela começou a pregar o evangelho. Ela continuou fiel ao propósito do Senhor, e ela se espalhava e pregava. Só que, irmãos, repare algo, foi no meio de um problema que a igreja começou a se espalhar. Foi a perseguição, foi a morte, a espada, as pedras. Eles eram tidos como falsos, como blasfemos, como idólatras, e por aí vai, entre outras muitas coisas. Então veio uma tribulação, né? Que a gente sabe que tribulação, o original, Vitória, é aquela ideia de imprensar, de apertar, sabe? É aquele momento da vida que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. É aquele momento que parece que tudo está dando errado, e a gente fica pensando, o que eu vou fazer agora? Eu sou apertado de um lado, eu sou apertado do outro, da frente e de trás. Só que existe uma promessa sobre a nossa vida. Independente do que esteja acontecendo, você e eu, nós recebemos uma promessa de Deus lá atrás. Às vezes ao nascer, às vezes com 5 anos, como falou, às vezes com 10, com 15, com 20, com 30, ou quando você se converteu, o Senhor lançou uma promessa sobre a sua vida. Ele disse que Ele iria usar, que Ele iria te enviar, que você iria pregar, que você ia fazer missões, que você ia pastorear, que Ele tinha um povo que Ele estava confiando. Ele disse que Ele ia te abençoar, que Ele ia te usar, que Ele ia fazer de você uma pessoa frutífera. Só que chega um momento da nossa vida que nós somos pressados. Olha aí. É o momento que a tribulação bate a porta, é o momento que
vai tentar assustar você, vai tentar me assustar para quê? Para você e eu pararmos. Porque o inimigo tem um propósito, ele quer ver você parado. Porque se você parar, outras pessoas também vão parar. Se você desistir, outras pessoas também vão desistir. Se você não for, de repente alguém não será alcançado. O Senhor pode usar algumas outras pessoas? Pode, mas Ele conta com você. Aleluia! O Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, quando Ele está orando na sua oração sacerdotal, Ele diz assim: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. E Ele estava prestes a ser crucificado. E quando Ele estava prestes a ser crucificado, ainda tinham cegos no mundo? Sim, muitos. Aleijados? Sim. Mancos, e por aí vai. Só que o Senhor, Deus Pai, confiou uma obra a Jesus, e Ele completou aquela obra. Ele foi fiel até a morte de cruz. Só que agora o Senhor confiou uma obra a você, Ele confiou uma obra a mim. Ele quer que naquele dia, naquele grande dia, no momento final, quando você e eu estivermos prestes aí para o encontro com Deus, nós também possamos dizer: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu. Eu completei a obra, Senhor. Só que esse completar da obra, pastor, tem uma tribulação antes, que ela precisa ser superada. Só que sabe o que o Senhor diz? Porque o que a gente aprende com os irmãos? Veio a tribulação, veio, ou seja, eles não foram livrados, Ju, do problema. Eles não foram livrados da prova, da crise, da espada, da morte. O Senhor permitiu que chegasse até eles. Só que eles ensinam algo para você e para mim. Mesmo naquele momento eles foram fiéis ao Senhor. Aleluia. Mesmo na tribulação eles fizeram a vontade de Deus. Ô, irmãos, eu vou falar de mim, tá? Quantas vezes diante do problema eu parei, eu me prostrei? Quantas vezes diante da crise, da porta fechada, da enfermidade, ou seja, do que for, nós paramos de olhar para Deus e para a obra do Senhor e para aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, e nós paramos. Meu Deus! Porque nós começamos a olhar para nós olhamos, obrigado, Helena, nós olhamos para o problema, só que tem uma palavra sobre a sua vida, tem uma promessa sobre a sua vida, mas tem um problema, tem uma prova, tem uma tribulação, tem uma perseguição. Tudo bem, isso aí foi Deus que permitiu. Para quê? Para forjar você, para você ter uma fé mais viva, mais sólida, mais alicerçada. Para quê? Para que você não pare, porque essa é só a primeira barreira, esse é só o primeiro obstáculo. Outros virão, mais virão, mas o Senhor, Ele vai à tua frente. O Senhor é quem cuida de você, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Desde agora e para todos sempre, o Senhor anda ao seu lado, Ele anda com você, Ele anda com a sua casa, Ele anda com a sua família. Não pare, vai em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas tem uma tribulação. Não sei, tem mesmo. Irmãos, um crente verdadeiro, ele vai passar por tribulação. Se você e eu não passarmos por tribulação, talvez nós não somos cristãos verdadeiros. Por quê? Mas por que é isso? Ai, é Deus, irmão, mas Deus prepara isso para nós. Porque Ele quer ver se a sua fé é real, é verdadeira. Ele quer provar para aprovar você. Ele permite que venha, sim, mas qual é o fim disso, Senhor? É que você saia vencedor. Maravilha, que você saia mais íntimo de mim, para que você me conheça melhor, para que quando eu falar você me ouça, sem precisar de intermediadores, sem precisar de alguém. Eu quero que você me conheça. Eu permiti, vai passar, mas eu vou dar vitória. Não desista, vai fazer a minha vontade. Se eu te chamei para cantar, canta. Se eu te chamei para pregar, prega. Se eu te chamei para evangelizar, evangeliza. Para pastorear, pastoreia. Não para, aconteça o que acontecer, fale o que falar, venha o que vier, continua fazendo a vontade de Deus. Seja a crise que for, não para. Se você está aí, Deus tem um propósito neste processo. Aleluia. É lá no trabalho, Deus tem um propósito. Lá no trabalho. É na escola, Deus tem um propósito.
propósito na escola. É na igreja, Deus tem um propósito na igreja. Irmãos, eu leio isso aqui, eu fico admirado, irmãos, porque era uma ameaça real sobre a vida deles. Era um problema real. Os irmãos, eles viviam todos os dias diante da face da morte. E antes de eu vir para cá, eu estava conversando com os amigos, e ele acabou falando algo que está aqui, indiretamente, eu fui entendendo as confirmações do Senhor. Porque esses irmãos, eles sabiam que eles podiam morrer a qualquer momento. Eles tinham um senso de perigo e de urgência ao mesmo tempo. E às vezes, irmãos, o Senhor, Ele quer isso de você e de mim. Ele quer, Jesus, que a gente entenda que esse culto aqui pode ser o último culto. Ele quer, irmão, que quando a gente encontra aquela pessoa que precisa ouvir o Evangelho, a gente entenda que talvez aquele será o nosso último contato com aquela pessoa. Ele quer que você entenda que se Ele permitiu, Ele quer que você passe. Porque se você e eu formos fracos e nós oscilarmos, outros olharão para nós e eles vão falar assim: se ele está assim, sempre abatido, sempre desanimado, se nem ele acredita no que ele prega, por que eu vou assistir esse cara? Que mais? Ó o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, sabe o que é interessante? Aqui é o momento que a igreja está se expandindo, em nome de Jesus, né? Isso aqui pode ser até profético, irmãos. É o momento, irmãdeira, que a igreja está se expandindo. Glória a Deus. O motivo pelo qual a igreja está se expandindo, o que o Senhor escolheu ali, era uma tribulação. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas se é o caminho do Senhor, anda por ele, porque o Senhor, ele anda contigo. Aleluia. E aqui não tinha nenhum dos apóstolos, dos 12 apóstolos ali, não tinha nenhum. Paulo ainda não era o Paulo que nós conhecemos. A Bíblia diz alguns deles, ou seja, o que é isso aqui, irmãos? Às vezes a gente pensa assim: talvez se tiver o fulano de tal, às vezes se vier aquele camarada lá, às vezes se vier não sei quem, mas é você que Deus quer usar. É a irmã Beth, é a irmã Vitória, é o Natan, é o Gil, seu irmão Manuel, é a Helena, é a Catarina, é o pastor, sou eu. Somos nós que Deus quer usar. É a Ju, é a sua vida, é a minha vida. Somos nós que Ele quer usar. Mas o apóstolo Pedro não estava ali, João, Tiago, os outros não estavam ali, mas os que estavam ali eram fiéis à palavra do Senhor. Porque eles entenderam que aquela prova, que aquela perseguição não iria pará-los. Pelo contrário, eles iam continuar avançando e pregando o Evangelho do Senhor. Porque a Bíblia diz que eles começaram a pregar aos gregos. Ou seja, eles começaram a espalhar a notícia do Evangelho. Irmão, em nome de Jesus, faça isso. Espalhe a notícia do Evangelho. Eu preciso falar isso aqui. Pregue o Evangelho, eu não sei, fale de Jesus, fale do amor do Senhor Jesus, fale o que Ele fez pela sua vida, fale o que Ele está fazendo, fale de uma boa obra que Ele está iniciando, fale de um povo que Ele separou, que Ele está reunindo, e seja honesto e fale: nós estamos ali, o Senhor está nos direcionando, Ele está abençoando, Ele está mandando recursos, Ele está mandando almas, e o Senhor está fazendo algo, e nós compreendemos que o tempo é curto, que Jesus está voltando, e eu te convido para fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu te convido para viver o que Deus está fazendo em nosso meio, e nós estamos lá ouvindo, aprendendo e aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas e lá, o que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Se Ele quiser curar, Ele pode curar. Se Ele quiser batizar, Ele pode batizar. Se Ele quiser transformar, abrir porta, dar dom, abençoar, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque este lugar é dele, o nome dele será glorificado aqui em nosso meio. Não espere que outros façam, faça você mesmo. Não espere, não ore a Deus, Senhor, levanta fulano, levanta A, B, C ou D.
olhe para dentro de você e fale como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, louvado seja o Deus. Você quer ser um instrumento de Deus, meu irmão? Glória. Eita Deus, credo. Mas eu não sei falar, eu não reúno as melhores qualidades, eu não fui formado nas melhores escolas, eu não sei o grego, o hebraico. Você conhece Jesus? Aleluia. Você é um vaso, um instrumento do Senhor. Você é escolhido de Deus. Fale dele no trabalho, fale dele na escola, na faculdade, na rua, para a vizinha, para o vizinho. Fale de Jesus, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. E esse é o momento, irmãos, que a gente entende a vontade de Deus. Esse é o momento, Gilson, que eu paro de olhar para o meu problema e eu olho para a obra do Senhor. Porque nisso eu sou fortalecido. Porque enquanto eu cuido das coisas do alto, o alto cuida de mim. Enquanto eu estou envolvido com a obra do Senhor, o Senhor da obra se envolve. Enquanto eu estou trabalhando para Deus, Deus trabalha para a minha vida, manda provisão para o meu lar, Ele manda cura, Ele salva os meus, Ele manda, Ele abastece a despensa, Ele abre porta. Por quê? Porque Deus é fiel, e se nós formos fiéis, Ele será fiel, e se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, irmão. Seja fiel a Deus também, ô Senhor. E quando a gente avança, o verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Graça te damos, E Deus. muitos crendo se converteram ao Senhor. Aleluia. Toda vez que nós nos reunimos aqui, no seu coração fala: Senhor, manifesta teu poder naquele lugar, cura, Senhor, manda uma alma desesperada para aquele lugar, como aconteceu na semana passada. E Senhor, como o Senhor fizer, cura alguém lá, abençoa alguém lá, converte um coração, cura o coração, Senhor, dá sinais da tua presença naquele lugar. Quando alguém cantar, batiza com o Espírito Santo. Quando alguém pregar, abre a minha mente para receber, para guardar a palavra. Senhor, se eu entrar de um jeito, me faz sair de outro. Evidencia, Senhor, que a tua mão está naquele lugar. Evidencia, Senhor, a tua mão sobre este lugar. Porque, Senhor, aonde há evidência de ti, podem falar o que quiser, Senhor, não importa. Se o Senhor estiver no nosso meio, vai acontecer o que está escrito. Aleluia! Muitos crendo se converterão ao Senhor, porque este é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus, Fred. O propósito do Senhor é ver conversão. E se nós pedirmos, Senhor, manifesta os teus sinais, porque evidencia, Senhor, a tua presença em nosso meio. Podem dizer assim: eles estão se reunindo lá, não tem lugar, é na casa, não sei o que, é só para entreter. Mas, irmãos, e se o Senhor estiver curando aqui neste lugar? Porque tem templos gigantes, templos enormes, aonde Deus não é mais bem-vindo, aonde Ele não opera mais, aonde Cristo não tem liberdade, aonde não há perdão, aonde não há confissão, aonde não há conversão. Mas se aqui nós pedimos, o Senhor virá, Ele vai se fazer presente neste lugar. Glória. Oh, Jesus. E olha, irmãos, olha como Deus é bom, irmãos. Eu aprendo que a gente faz a obra daqui e o Senhor faz a obra de lá. Porque o versículo 22 diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que Deus estava fazendo, irmã Adriana, e o que Deus faz, e o que Deus vai fazer, irmão Jurandir, é tão maravilhoso que começa a se espalhar. E começa a vir gente da onde a gente nem imagina. Como você soube? Eu não sei, eu estava passando aí, eu ouvi um louvor, eu ouvi uma palavra, eu ouvi algo disse ali, eu estava passando, alguém falou, olha para cima, e eu ouvi, eu quis entrar, e eu recebi a palavra, eu fui curado, eu fui abençoado, e isso
isso marcou a minha vida. Eu tenho um lugar para estar, um lugar para pertencer, um lugar onde o Senhor é o Deus da minha vida. Glória, aleluia. Irmãos, o que tem de gente perdida por aí? Tanta gente, Ju, perdida. É de tua eterna, aleluia. E se você e eu acreditamos no que o Senhor quer Tremendo és fazer tu, aqui, meu Deus. a gente não pode ficar quieto, a gente tem que fazer a obra do Santo, Senhor, santo, santo. é estar disposto a pagar o preço, a entender, é ser um pioneiro. Nós já participamos de ministérios, de obras, aonde houveram pioneiros. A obra do Senhor tem aqueles que vêm, teve a reforma, teve Martim Lutero, John Hus, tantos outros, a igreja vai avançando, mas eles pagaram o preço. Muitos foram perseguidos, caluniados, mas eles acreditavam que havia um propósito maior, e hoje nós estamos aqui falando deles. Queira, irmão, queira, Natan, que daqui 50 anos alguém esteja falando de você, meu irmão. Queira, Gilson, que daqui 100 anos alguém esteja falando de você. Um dia o meu avô, o meu pai foi lá no lugar, o irmão pregou e nós nos envolvemos, e foi um projeto tão abençoado que olha ele aí, ó, recebendo hoje 100 almas, 200 almas, batizando no Espírito Santo, batizando nas águas, a obra surgindo, e lá do céu, nós com Deus, aguardando momentos dele se reunir. Aleluia. Só que tem que estar disposto a pagar o preço, mas vale a pena, sabia? Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Ele cuida de nós, Deus é fiel, irmãos. E a gente não merece, irmãos, sabe o que é isso? Tudo que Deus faz, irmãos, por mais que a gente queira recompensar a Deus, tem como, irmão, pagar o que Deus faz por mim? Então, quando a gente faz, é o mínimo que nós podemos fazer. E quando a notícia chegou lá para os apóstolos, eles falaram assim: vamos investigar. Isso aqui é uma investigação, irmãos. Os apóstolos, a Bíblia diz que eles se reuniram. Vamos investigar esse projeto, essa obra. Vamos mandar alguém lá para ver como que é essa obra, para ver se ela é autêntica, se ela é verdadeira. E aí a Bíblia diz que eles mandaram Barnabé. E quando ele chegou, sabe o que ele viu? Ele não viu intrigas, invejas, alguém querendo ser melhor que o outro. Ele não viu ali um tipo de disputa. Ele não viu ali homens e mulheres cheios de si mesmo. Diz o texto que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus naquele lugar. Ele viu a presença de Deus naquele lugar. Ele viu cura, ele viu sinal, ele viu prodígio, ele viu milagre, ele viu a presença, ele viu a graça, e a graça é nada mais, nada menos que o favor imerecido. Ele compreendeu que Deus estava naquele lugar. Aleluia. Irmãos, e se o Senhor lá do céu hoje falou assim: vamos descer naquela reunião ali no Jardim Selma? Aleluia! Vamos descer lá no meio daquele povo, desse ministério. Vamos sondar a intenção do coração de cada um deles. Vamos investigar se o Espírito Santo está aqui, o que ele vai encontrar aqui, o que há no seu, o que há no meu coração. Porque muitos até começam certo, e Deus está dizendo assim: comece certo, permaneça certo, termine certo, porque um dia todos vocês vão estar diante de mim para serem julgados por mim. E eu julgarei vocês, a intenção do coração de vocês. Eu vou pesar a obra de vocês. Eu verei se é feno, se é bronze, se é prata ou se é ouro. Qual é a intenção do seu coração? Deus tremendo. E Barnabé olhou ali, irmão, e ficou impressionado com a gente de Deus naquele lugar. Ele ficou boquiaberto com o que o Senhor estava fazendo. Aleluia. E ele que era um líder, irmão, ele poderia ter chegado: irmão, agora eu quero que vocês façam assim. Irmão Manuel, eu não gostei que você leu, você vai ler desse jeito. Irmão Jurandir, é assim, é assado. Irmãos, ele foi dotado de humildade. E a Bíblia diz assim, que ele exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Exortar é você corrigir, encorajar. Então ele encorajou o povo.
e disse assim, ó, continuem assim, continuem no Senhor, continuem buscando a Deus de todo o coração, e é com firmeza, tá? Não é com oscilação, irmão. Porque quem quer ser pioneiro, quem quer fazer, quem quer ser uma obra do Senhor, e aqui, irmãos, abrindo um parênteses, não só de ser pioneiro, porque eu não sei o que Deus tem para vocês, Deus o sabe, eu sei o que Deus tem para mim, você sabe o que Deus tem para você, mas se você quiser avançar, perseverar, alcançar aquilo que Deus tem para você, precisa de firmeza, irmão. Porque se você disser assim, hoje eu quero, amanhã eu já não quero mais. Segunda eu quero, terça eu já não quero mais. Quarta-feira eu quero, sexta-feira eu já não quero mais. Como o Senhor vai conseguir operar? Como o Senhor vai conseguir trabalhar? Porque tem almas, irmão, me empolguei aqui. Tem almas que vai precisar perseverar, irmãos. Tem alma que você vai precisar orar um pouco mais, que vai fazer um convite, você vai falar, não sei, vai fazer o outro, eu não vou, no terceiro eu vou, aí no quarto já não vem mais. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai orar por aquela alma, você vai jejuar, você vai entrar na guerra. É seu parente, é esposa, é família, é amiga, é cunhado, seja o que for, entre na guerra por essa alma. De repente é uma mente que Satanás está atacando, é uma pessoa que está sendo ali bombardeada pelo inimigo, precisa de alguém para entrar na causa. Aleluia. Entra na guerra. Entra na guerra por essa alma, chora por essa alma, se humilha por essa alma. Enquanto isso, vai orando, vai pregando, vai falando de Jesus, vai fazendo a obra, vai orando, vai jejuando, vai se humilhando. E quando você pensar que não vai estar chegando gente de onde você nem imagina, o Senhor vai estar te levando para lugares aonde você jamais imaginou estar. Já pensou, irmão, daqui um tempo, não sei, você pregando em algum lugar, você lá no seu trabalho e Deus te usando como instrumento, na escola, onde for, Deus te usando com poder e autoridade. Glória a Deus. Permanece firme. Glória a Deus. Estou quase acabando já. Tremendo és tu, meu Deus. Ele estava exortando, falando, irmãos, permanece no Senhor, irmão. Glória. Feche os seus olhos. Permanece no Senhor, por quê? Porque vai ter um momento que você será tentado. Vai ter um momento que o inimigo vai tentar te atacar. Vai ter um momento que alguém vai dizer para você parar. Vai ter um momento que você vai querer olhar para o problema, vai querer olhar para lá do A, para lá do B, mas permanece no Senhor. Olhe para Cristo, o autor e o consumador da vossa fé. Não pare, não largue as redes, vá em frente, lute, persevere. Deus é contigo, permanece no Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por você, é Ele que vai te levar para o céu. Permanece no Senhor, custe o que custar, permanece no Senhor. Oh, glória! Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o serviço do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É isso que Deus quer de você e de mim. Ele quer fé, Ele quer que você seja uma pessoa boa, uma pessoa humilde, uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa que toma uma mão, toma outro com a outra mão e diz, vamos em frente, eu já passei por isso, eu vou te ajudar, eu sei o caminho, eu passei por isso, Deus me ajudou, eu venci, vou te ajudar a vencer, porque o mundo precisa disso. Tem gente lá fora hoje, irmão, chorando, tem gente lá fora hoje sofrendo, sendo molestado, tem gente lá fora com crise, com ansiedade, com depressão, estão procurando alguém que vai dar uma palavra.
Estão procurando alguém que vai olhar, não vai julgar a roupa, a maquiagem, o cabelo, seja o que for, o que passou. Só estão esperando uma palavra de apoio. Só estão esperando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Só estão esperando alguém pegar na mão, como o Senhor Jesus fez com aquela mulher que foi levada para ser apedrejada. Olha aí, meu Deus. Vai chegar pessoas até você à beira da morte espiritual, física. Vai chegar até você dizer assim: eu estou a ponto de tirar a minha própria vida. Aleluia, glória. Mas Deus vai colocar uma palavra na sua boca para você dar uma Glória a Deus. Ele vai te dar um texto, Ele vai te dar uma canção, Ele vai te dar um sermão, e você irá pregar, e aquela alma irá se converter, e a família irá se converter, e você será um instrumento de Deus. O mundo precisa de você, esta alma precisa de você, aquela família precisa de você, os seus amigos precisam de você, eles precisam de nós. Aleluia. Oh, Jesus Cristo, Deus tremendo, aleluia. A Bíblia diz que Barnabé buscou Saulo. Ele encontra Saulo, leva Saulo para Antioquia. Eles ficam um ano reunidos naquela igreja. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É perseverança. É reunir, é estar junto. Eu vim hoje, eu venho semana que vem, eu venho na outra, eu venho no mês que vem, e no outro mês, e eu vou fazer um propósito este ano, e no outro ano, e eu vou me reunir, porque eu entendo que Deus está fazendo algo ali. O inimigo vai tentar dizer que não, mas Deus diz que sim, a palavra diz que sim. Só que é necessário que a gente se reúna, porque uma igreja reunida é uma igreja forte, é uma igreja que tem cura, que tem perdão, é uma igreja que avança para o céu, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, glória. E a Bíblia diz que nesse período que eles se reuniam, eles ensinavam numerosa multidão. Tem que ter ensino, tem que ter palavra. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus, porque muitos têm um conhecimento distorcido, muitos aprenderam errado. Então é necessário que você e eu nos debruçamos na palavra de Deus, conheçamos o nosso Deus e falemos de Deus. Não falemos de homens, nem de mulheres, nem de fulano A, nem de fulano B. Nós precisamos falar de Jesus. O mundo precisa ouvir de Jesus. Muitos dizem: eu sou cristão. Hoje em dia isso virou um rótulo. Você é o que? Eu sou cristão. O que você fala? Eu vou na igreja, eu sou cristão. Mas, irmão, será que nós somos cristãos de fato? Será que nós somos cristãos segundo a palavra de Deus? Será que nós falarmos eu sou um cristão nos levará para o céu? Hoje em dia, eu estava vendo um vídeo esses dias, um camarada de 10 palavras, 9 era palavrão, e ele falava assim: mas eu sou cristão. Oh, meu Deus do céu, como assim? Não é de falar, porque eles não falaram que eles eram cristãos. As pessoas olharam para eles e então chamaram eles de cristãos. Foi aqui que pela primeira vez o povo de Deus foi chamado de cristão. Aleluia. E diz o texto que levaram um camarada para lá, pastor, chamado Saulo, o tal do apóstolo Paulo. Ficou ali com eles naquele período de um ano, e aquele inicia o seu ministério. Se Deus quiser, irmãos, eu não vou ser doido e falar: o Senhor vai levantar um apóstolo Paulo aqui, não vai. O camarada era diferente. Mas se o Senhor chegar perto, Ele pode, porque para Deus nada é impossível. Mas se Deus quiser, e se algum de nós, ou se todos nós, chegarmos perto daquilo ali, porque foi ali que tudo começou. Barnabé viu e falou: aquele lugar não é um lugar normal, vou buscar Paulo. Paulo, você tem que ir para um lugar. Eu vou levar você para um lugar onde Deus está operando, onde Deus está curando, onde eu estou vendo Deus agindo na sua poderosa graça. Eu vou levar você lá, meu irmão, porque você era fariseu, você já começou a pregar, mas já começou a ser rejeitado, mas não desanima, não desiste. Eu vou levar você para um lugar que eu estou vendo a graça de Deus, a cura de Deus, o
o amor de Deus, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para você naquele lugar. Louvado seja Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Aproveite este momento, fale com Deus, com base no Tremendo, meu Deus amado. Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder e na Tua obra, pois para o Senhor nada é impossível, Pai. Senhor, em meio à guerra, em meio à tribulação, não nos deixa desistir, Senhor. Quando nós formos apertados, nos faça prosseguir, custe o que custar. Nós temos uma mensagem para entregar. Nós somos apenas um mensageiro. E a palavra de Deus diz: ó, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor, marque este lugar, marque este trabalho, marque este projeto, marque esta vida, Senhor, colhe essas lágrimas. Senhor, prepara um novo tempo, visita a nossa alma, o nosso coração, toca a nossa vizinhança, toca o nosso bairro, prepara tudo, Senhor, aquilo que nós precisamos para fazer a Tua obra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, os Teus servos estão orando e eu peço, ouça, Senhor, a oração dos Teus servos. Se é renovo, Senhor, que alguém precisa essa noite, renova, Senhor. Se é cura, se é um bálsamo, se é um refrigério, faça isso, Senhor, para que entendamos, ó Pai, de uma vez por todas, que o Senhor é conosco. Expulsa o medo, expulsa a dúvida, expulsa a incredulidade e opera, Senhor, através das nossas vidas, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja em nosso meio e que a Tua graça, Senhor, seja evidente. E se nós acharmos graça, Senhor, diante dos Teus olhos, acrescenta, Senhor, almas, aqueles que hão de se salvar. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, todos os dias, aqui, em casa, no trabalho, a perseverarmos, meu Pai, na Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, é vida, Senhor, e assim nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus Cristo.